Olá! Depois de meses de peregrinação por gabinetes, uns mais, outros menos, estão saindo os primeiros aprovados em sabatinas no Senado para as agências reguladoras, pondo fim a algumas vagas que estavam, algumas delas, há quase um ano, vagas esperando a definição dos senadores sobre os nomes. E Vadir Damus, secretário nacional do Consumidor, foi um dos nomes cuja aprovação mais foi comentada, porque ele sofreu uma oposição forte ao nome dele, em parte pela oposição, em parte de operadoras do sistema de saúde, pessoas que estavam com medo que ele fosse ser mais pró-consumidor do que a favor de uma estabilidade do sistema. Na sabatina, o Vadir prometeu equilibrar essas duas forças que são centrais na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que hoje responde pela saúde de grande parte dos brasileiros, várias classes sociais, e é fundamental, um setor fundamental para o bom funcionamento do sistema de saúde do país. Vadir, obrigado por me receber aqui no Ministério da Justiça, onde você está nos últimos dias de despacho e às vésperas de começar na ANS. Você foi cobrado durante a sua trajetória aí de conversas para se colocar como diretor-presidente da ANS por não ser originalmente da saúde, né? Você tem uma trajetória na advocacia, presidiu a Ordem dos Advogados no Rio de Janeiro, foi deputado federal, mas não é uma pessoa do setor. Como é que você pretende equilibrar isso no dia a dia numa agência que tem tantos desafios regulatórios? Bom, Guilherme, um senador me fez essa tua pergunta, quando, numa das visitas que eu fiz, né, antes da sabatina, eu fui indagado sobre isso. E eu ponderei com ele, se pegar o histórico de todos os presidentes até hoje da ANS, muitos não eram médicos, não eram da área de saúde, né? E eu disse, olha, senador, em certa medida, e vou repetir isso a você, em certa medida, o fato de eu ser do direito, ser um quadro do direito, talvez tenha mais a ver do que propriamente ser um médico, ser alguém formado numa faculdade de medicina. Porque isso tem a ver com direito regulatório, a agência é reguladora, né? Tem a ver com interpretação de normas, tem a ver com elaborar normas. Então, quem é do direito tem uma facilidade maior, né, para tratar dessas dimensões, né? A ANS, ela elabora normas, ela tem que interpretar normas, ela tem que deliberar sobre normas, né? Então, quem tem formação jurídica está mais apto para fazer isso. Óbvio que, em certa medida, também alguém da área médica, por outra dimensão, também pode desenvolver ali um trabalho importante, como já foi o caso na ANS ao longo da sua história. Então, não vejo problema nenhum no fato de não ser da área da saúde. A ANS está encarando uma discussão sobre reajuste, coparticipação, sinistralidade, temas que são centrais na regulação do setor, que podem levar a mudanças no setor maiores do que aconteceram nas últimas 2 décadas. Como encarar essas necessárias discussões com a necessidade também de dar previsibilidade para o consumidor e para as empresas? Guilherme, a ANS, ela tem uma história sui generis, né? Que a distingue. A trajetória histórica da ANS, ela é distinta em relação às outras agências. Nada precedeu a ANS. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, era uma espécie de costela da Petrobras. A ANEEL, da Eletrobras. De alguma coisa que deu origem, né? Que deu origem, havia já marcos normativos. A ANS não. A ANS, ela foi marco zero, né? E olha, ela construiu um acervo normativo muito importante, né? As agências, elas muitos torcem o nariz para as agências com aquela questão
né? Enfim, essas agências todas são capturadas pelo mercado, né? O mercado é que toma conta. Se você for, independentemente desse tipo de afirmação, se você verificar o acervo normativo da ANS, consultar, você vai ver que se construiu em prol dos consumidores um acervo normativo muito importante. Porque antes, né, da regulação da ANS e da Lei dos Planos de Saúde, era selvageria. Né? Era selvageria. Mesmo com a regulação, porque a regulação veio antes da agência reguladora, né? A Lei dos Sim. Planos de Saúde é anterior à ANS. Mas de 98, a ANS é de 2000. Era terra sem lei. Era. E a ANS construiu um acervo normativo. Agora, a ANS, ela fez a micro-regulação. O que eu estou querendo dizer com isso? A grande regulação, os princípios gerais, as diretrizes gerais, foi a lei quem deu. Então a ANS, ela regula, né, aquilo que a lei não quis. Então, por exemplo, ou deveria regular. Então, o que a lei não quis enfrentar? O que o legislador não quis enfrentar? Por exemplo, plano coletivo. Você sabe que os planos individuais, que não são mais ofertados no mercado, se você pegar o telefone, ligar para uma operadora, eu quero contratar um plano para Não mim, consegue, é. que não tem. Não. E por que é que não tem? Porque os planos individuais foram regulados. Eles não podem ser rescindidos unilateralmente, a não ser por fraude ou por inadimplência. Então a operadora não pode rescindir. E o reajuste dos planos individuais quem dá é a ANS. O legislador, em relação aos planos coletivos, se conteve. Né? Qual é a interpretação? Bom, se a lei não proíbe, eu posso fazer. Né? Sim. De fato, É um princípio, né? se a lei não proíbe. Então, as pessoas, elas que são beneficiárias, os consumidores de plano de saúde, se vê muitas vezes com reajustes violentos, né? Muito acima da inflação. Aí você questiona, olha, isso está muito acima da inflação, não, mas da inflação da área médica, dos serviços médicos, não é a mesma inflação, já é um outro problema, que eu acho que tem que jogar luz sobre isso. Sim. Tá bom, eu até concordo em tese com a afirmação, mas tá, não, mas tragam números, pô, né? Sim. Tragam números. Teve um reajuste em cima de um reajuste excepcional, né, acima do teto, em cima de alguns planos individuais recentemente pela ANS, autorização disso. Esses critérios precisam ser revistos, na sua opinião? Existe uma demanda dessa ou daquela operadora que estão enfrentando problemas com as suas carteiras, da chamada revisão técnica, que é exatamente isso. Eles obterem um reajuste maior do que aquele que a ANS está fixando para as operadoras em geral. Isso está em debate na ANS. Eu vou entrar nesse debate agora, não é? Mas, a princípio, eu sou refratário. A não ser que, de fato, possa significar a quebra de uma operadora, possa significar a inviabilização, né? Da oferta do serviço, né? Né? Aí tem que examinar se é o caso ou não, mas vai ter que ter uma série de condicionantes. Por exemplo, eu sei e acho interessante essa condicionante. Tá bom, mas vocês vão ter que comercializar planos individuais durante 3 anos. Pode ser interessante. Mas, enfim, eu vou tomar pé. Que uma coisa é você estar de fora, saber que tem esse tipo de proposição e tal, mas outra coisa é você estar lá dentro, sendo obrigado a deliberar e sendo obrigado a ouvir seus pares. Porque outra coisa, né? Porque aqui no Brasil, o termo presidente, o cargo de presidente, o presidente, manda em tudo, desmanda. Em agência reguladora não é assim. O meu voto tem o mesmo peso dos demais diretores. Sim. Eu posso ser voto vencido numa tomada de decisão, né? Em tese. Sim.
Então, o meu voto não tem peso maior do que o outro, eu não decido sozinho. O presidente não decide sozinho. É sempre decisão colegiada. Então, e acho isso um desafio interessante, porque obriga você a persuadir, né, o teu interlocutor, né, a tomar ou deixar de tomar essa ou aquela deliberação. Então, cria um ambiente, pode-se criar um ambiente ali profícuo, né, de debate, né, e de ambiente democrático, né, Sim. de deliberação coletiva, enfim. Você já disse sobre os planos coletivos que os cancelamentos unilaterais devem ser tratados pelo Congresso. Acabou de dizer, inclusive, que isso é uma ausência, né, vamos chamar assim, do legislador. Mas a ANS tem a tarefa regulatória que tem. Qual a sua postura em relação aos planos que vem fazendo ainda cancelamentos em massa? Essa questão foi, inclusive, tratada na sabatina. Sim. Você deve ter assistido. O que eu disse ali? E posso ser convencido depois do contrário. Né? O legislador não quis. Se ele quisesse, se ele regulou o plano individual e não regulou o coletivo, né, ou deixou pela metade, é porque ele não quis. Sim. Ele entendeu ali, naquele momento, que não era, que os planos coletivos deveriam ficar à mercê da livre negociação entre as partes. Agora vamos lá. Por que o plano individual não é mais ofertado? Porque ele é regulado. Né? E aí o que se começou a fazer? O que os consumidores começaram? Bom, eu sou pai, tenho minha esposa, tenho 5 filhos e quero um plano. Seria o plano individual. Individual, familiar. Mas não, aí cria uma pessoa jurídica. Ora, que livre negociação é essa? Sim. Não existe. É por isso os institutos, as entidades de consumidores, né, caracterizaram esses contratos, e corretamente, como falsos coletivos. São contratos coletivos. Mesmo uma empresa grande, por exemplo, uma empresa, mas é uma entidade grande, que contrata plano por adesão, OAB, que é a minha entidade. Né? São milhares de advogados. A OAB é uma entidade de grande porte. A OAB não tem. Existe uma assimetria em termos de assimetria técnica, assimetria de informação. Porque a finalidade da OAB não é plano de saúde. Isso são convênios que se fazem para, enfim, para agradar a classe, né? Normalmente se conseguem descontos, né? Enfim. Mas a OAB não tem. Se a operadora diz vou reajustar em tanto, ela não tem capacidade, não tem poder de barganha para dizer que não. Mas o que ela pode fazer, né? Para reagir. Então o legislador não quis. Agora, isso gera uma situação exatamente em que quem detém poder econômico dita as regras. Olha, o reajuste será esse, e esses contratos aqui eu estou cancelando porque eu posso cancelar. Por que a ANS, então, e foi esse o enfrentamento que eu fiz lá na sabatina, a ANS não regula, já que o legislador, né? Porque eu posso te afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, haveria uma enxurrada incomensurável de judicialização. As operadoras acorreriam para o Poder Judiciário com a alegação de que a ANS está invadindo uma competência do legislador. Porque se o legislador não quis, né, foi uma decisão do legislador, né, a ANS não pode com base em norma infralegal, em norma regulamentar, estabelecer a proibição. E é um argumento válido isso do ponto de vista jurídico? Tem argumento para um lado, tem argumento para o outro. Tá? Agora, o que eu já vi da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dá razão a quem diz que a ANS ia esbarrar num impedimento, né, jurisprudencial. Sim. Por isso eu disse que talvez essa questão o Congresso devesse enfrentar.
E há diversos projetos de lei nesse sentido. Alguns simplesmente proibindo a rescisão unilateral, outros proibindo, por exemplo, um caso de autistas, de pessoas mais idosas, etc., essa rescisão unilateral não possa acontecer. Então, o Congresso ele tem ali uma gama, tem um cardápio de projetos de lei que eu acho que está na hora de Precisariam enfrentar. avançar, né? Porque senão, rapaz, eu acho absolutamente legítimo. Eu sou beneficiário de plano de saúde. Quando vem um reajuste desse, eu também. E quando eu sei de cancelamentos com base em seleção de risco, né? Óbvio que as operadoras não dizem isso, não pode, porque é ilegal. Né? Sim. Você não pode cancelar plano de saúde porque é uma carteira envelhecida, porque há pessoas com transtorno autista, enfim, não pode. Mas fazem. É. Né? Então é uma reclamação absolutamente legítima dos consumidores. Agora, se a ANS toma a decisão, resolve, a diretoria se reúne, não, vamos proibir, isso ia gerar uma instabilidade, decisões judiciais trazendo insegurança jurídica, porque provavelmente tribunais aqui e ali dariam, outros não. Né? Alguns reconheceriam a competência da ANS, outros tribunais não, até chegar ao STJ, enfim. É. Então, me parece que é mais prudente que isso venha por lei. Sim. Que aí tem a robustez da lei, né? Que tem uma robustez maior do que uma norma administrativa, uma norma regulamentar, né? Como é o caso da ANS. Sim. E por isso eu disse, estou te repetindo aqui, acho que, nesse caso, o melhor é que o Congresso Nacional enfrente, né, e legisle. Vadir, os planos populares têm viabilidade financeira no Brasil? Esses planos que as pessoas chamam de baixa cobertura, né? E o que num plano de baixa cobertura é inegociável? Quais são os serviços que são inegociáveis? Guilherme, olha só, até por conta aí de toda essa questão do Sabatino, etc., e coincidiu de a ANS, nesse período em que a sabatina estava para acontecer e não acontecia, Esse período de meses, né? foram desde dezembro, ela lançou aquele sandbox regulatório, ou seja, teste, Sim. amostras, para testar. Isso causou, rapaz, eu não ouvi ninguém defender isso. Até porque parece foi uma decisão isolada lá dentro da ANS, de uma diretoria. Parece que essa decisão. Parece, né? Posso estar equivocado, mas o corpo técnico não participou desse debate. E é um corpo técnico altamente qualificado, né, o da ANS. E a unanimidade dos setores ligados ao consumo, né, a totalidade, criticou, repudiou o plano, judicializou, né? Ministério Público, defensorias públicas, enfim, quase que uma unanimidade contrária. E a ANS corretamente recuou e jogou para uma Câmara Técnica para um debate mais. Quais são os senões em relação a esse plano? Quais são os fundamentos para esse plano, né? Para o oferecimento desse plano? As operadoras não ofertam planos individuais. Tá. É uma motivação, mas não oferta porque não querem. Vamos passar a ofertar. Preço. Seriam preços mais Baixo. condizentes, preço mais baixo. Né? E desonerar o SUS. Porque a fila para exames e consultas no SUS é uma fila grande. Leva muito tempo. Então, desoneraria o SUS e agilizaria a necessidade das pessoas
né, que tem que fazer o seu exame, que tem que fazer a sua consulta. Aí o contra-argumento. Perfeito. A pessoa foi à consulta, fez o exame, detectou um câncer. Vai para onde? Já que o plano não vai cobrir a internação, não vai cobrir o tratamento. Vai para o SUS. Então esvazia a fila de atenção primária e onera a fila do atendimento de alta complexidade. Então essas questões têm que ser respondidas, têm que ser debatidas. Como é que vai ser isso? Né? Então eu vejo muita dificuldade para aprovar com essa roupagem esses chamados planos populares, porque de fato é uma cobertura mínima, né? Só de consultas e exames, a pessoa não teria direito nem a urgência e emergência. Sim. Teria que procurar sair correndo para o SUS, né? Então, na verdade, os chamados planos populares parece que são impopulares. Então nós vamos ter, mas isso vai ser examinado, vai ser debatido, está lá na Câmara Técnica, eu vou participar desse debate lá dentro. Outro tema bastante popular são os cartões de desconto de saúde, né, que o STJ determinou que cabe à ANS regular. São hoje usados por 60 milhões de brasileiros. Qual é a sua visão sobre esse tema e vai enfrentar de colocar a ANS para regulamentar os cartões? Havendo a determinação judicial, não vai restar outra alternativa à ANS a não ser cumprir a decisão. Está sub júdice ainda, essa decisão não transitou em julgado. Certo. Né? A minha preocupação, ainda que eu não esteja lá, mas eu estou no serviço público, eu estou aqui no Ministério, os cortes orçamentários têm sido brutais desde que nós chegamos aqui. A ANS tem déficit de pessoal, então o meu medo é como vai se cumprir uma decisão dessa. Aumentando o trabalho num corpo que já está aquém do necessário. Aquém do necessário. Né? Então, mas, se essa decisão ela permanecer, né, e transitar em julgado, a gente Agora, vai ter que... até porque se for decisão judicial tem que cumprir. Agora, caso seja isso mesmo que transite em julgado, que tipo de salvaguarda pode ser garantida para o consumidor no uso dos cartões de desconto de saúde? Isso é que vai fazer parte da regulação. Né? Sim. Aí nós vamos ter que... Né? Eu não sei exatamente como é que funciona isso. Tem apelo popular, óbvio, porque são preços mais acessíveis, né? As pessoas têm lá suas consultas lá a preços módicos, mas essa vai ser a regulação. Quais vão ser as salvaguardas? Né? O setor como um todo, a gente viu em 2022, 2023, registrar prejuízos enormes. E em 2024 passou a ter um lucro líquido. 11 bilhões. Que foi um respiro depois de anos de resultados negativos. Mais ainda, tem muita gente que diz que é um setor que precisava de ser mais transparente com suas receitas e despesas. Você concorda com essa premissa? Plenamente. E como que a ANS pode atuar Plenamente. nesse sentido? Aí a ANS vai ter que atuar. Eu vou ser um defensor, né, do máximo de transparência possível. Eu acho que, sobretudo pelo fato de nós estarmos tratando aí de saúde, vida e morte, né, não pode ter caixa preta. Não pode haver dados confidenciais. Tudo tem que ser jogado à luz do dia. Né? Minha carteira vai ter prejuízo, tá, demonstre. A inflação dos serviços médicos, eu quero ver. Eu quero qual é a mensuração dessa inflação. Né? Quais são os métodos para se calcular isso. Então, eu serei um intransigente defensor, né? E procurarei persuadir os meus pares diretores nesse sentido. De um choque de transparência. Total. Transparência total. Né? Informação segura, cristalina para os consumidores. De fácil entendimento. Né? Vamos acabar com o Medicaid. E eu não estou inventando a roda, não. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Informação clara para o consumidor. Isso é regra, é determinação legal. O consumidor não pode ter dúvidas. Né? O consumidor não é advogado, não é juiz para estar interpretando. Como deve ser, né? Entendeu?
a informação tem que ser clara, né? Eu quero muito trabalhar essa questão também da comunicação da ANS e das operadoras, né? O consumidor, quando entrar no site da operadora, ele tem que ter segurança de que ele está tendo as informações completas acerca do seu plano de saúde, né? Então, transparência, do meu ponto de vista, tem que ser uma pedra de toque aqui no nosso trabalho regulatório. Você pretende fazer alguma mudança, Vadir, na forma como a diretoria funciona? Olha, Guilherme, é isso que eu estou te dizendo. Algumas perguntas eu tenho dificuldade de responder porque eu não estou lá, né? Não estou ali no dia a dia. Mas eu quero, por exemplo, eu quero que as reuniões, eu vou propor isso aos meus pares, elas sejam presenciais, né? Nós estejamos presentes. Porque, por mais que a tecnologia nos permita aí fazer reunião com um estando no Polo Norte, outro estando no Polo Sul, mas eu acho que para eficiência do serviço, para o fortalecimento da cultura regulatória da ANS, né, o trabalho tem que ser presencial. Até mesmo os funcionários, eu já fui informado, boa parte hoje está em home office. Ah, é? Eu quero muito, não vou impor rigorosamente nada, né? Felizmente, da pandemia para cá, isso virou, o que era exceção, excepcional, acabou virando regra, né? Mas pelo menos a gente negociar, quero negociar isso com os funcionários, né? Espero que eles topem, ter um rodízio, estabelecer que determinados setores, o melhor, né? Não sei que setores seriam esses. Pelo menos diminuir o home office. Diminuir o home office, né? Sem traumas, sem imposição, sem um diálogo democrático, enfim. Eu pretendo... Até porque hoje em dia as formas de trabalho mostram que tem valor no home office de ganho de produtividade, Sim, né? Principalmente em formato híbrido, né? Às vezes, inclusive, eu tenho reclamações aí de quem tem experiência de home office e já quer abandonar. As pessoas são assim, mais exploradas do que se estivesse no trabalho presencial. Porque o horário não fica muito definido, né? Porque no primeiro momento pode parecer, não, vou estar em casa, então eu faço o que eu bem entender, eu sento ali no computador a hora que eu quiser. Sim. E não é bem assim, né? Porque existem hoje mecanismos que você controla mesmo, né? Então, eu quero ponderar, quero, enfim, ter esse debate aí, esse diálogo aí com o corpo funcional, que eu repito, rapaz, as informações que eu tenho é que trata-se de um corpo funcional de altíssima qualidade. Todo mundo ali especialista, né? Todo mundo com uma capacidade técnica, né? Apreciável, né? Então isso é bom, né? Sim. Eu quero aproveitar isso ao máximo. Você vai trabalhar a partir de Brasília ou vai se mudar para o Rio de Janeiro? Olha, eu pretendo, Guilherme, se isso for possível, eu pretendo ficar em Brasília. E por quê? O centro do poder está aqui, né? As demandas são todas aqui. Essa interação que eu quero ter, por exemplo, com o Congresso Nacional, com o Ministério Público, né? Tá tudo aqui em Brasília, né? Outro dia visitei a ANS tem um prédio aqui na Asa Sul, que é um andar inteiro, né? São boas instalações, mas praticamente vazias, praticamente sem funcionários. Eu quero revitalizar isso, né? Ter o atendimento ao público ali, né? E a partir do momento que o presidente esteja ali, isso acaba sendo um polo de atração, né? Sim. Né? Os parlamentares que queiram, né? Vão ter... Se um parlamentar quiser, fora do ambiente de audiências públicas, né? Quiser ter uma interação maior com o dirigente da ANS, ele vai ter que pegar o avião e ir ao Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, eu estando aqui, acho que isso também contribui para a eficácia dos trabalhos. Agora, as reuniões de diretoria, como a sede da agência é no Rio, elas acontecem no Rio, né? Então eu vou me deslocar, elas por força de lei, elas acontecem de 3 em 3 semanas, então eu estarei lá no Rio para participar das reuniões presenciais. E se for o caso, às vezes, fazer aqui em Brasília também. Eu quero que as instalações da ANS aqui sejam um ponto pulsante, que seja uma referência aqui em Brasília, que saiba que a ANS está funcionando aqui, enfim, eu quero colaborar com isso também. Você tem uma trajetória ligada à defesa do consumidor que antecede a sua gestão aqui na Secretaria Nacional do Consumidor. E isso foi uma das
coisas que fez muita gente do setor, né, operadores de saúde, dizer, não, ele vai ser consumerista, vai ser pró-consumidor e não vai se preocupar com a viabilidade econômica das empresas. Como é que... E vai ter pressão dos dois lados, vai ter pressão das entidades de defesa do consumidor e vai ter pressão do mercado dizendo, olha aí o vadio consumerista, né? Você vai ter que se equilibrar com essas duas forças atuando em relação a você. Como você pretende fazer esse equilíbrio? Essas demandas, Guilherme, estava conversando com você antes de nós começarmos aqui, o setor ele é muito conflituoso, essa conflituosidade ela se exacerbou nos últimos tempos. E isso eu pude acompanhar aqui de perto aqui como secretário do consumidor, né? Por conta exatamente de um recrudescimento no setor, né, dessas rescisões, sobretudo das rescisões unilaterais e sobretudo com a dimensão das pessoas com um transtorno, né, autista. E então essa conflituosidade ela não nasce comigo, né? Ela desde que existe plano de saúde aqui no Brasil, mas de fato se exacerbou nos últimos tempos. Então o que eu tenho, rapaz? Provavelmente, se você parar, aí você vai encontrar uma série de defeitos em mim, mas um deles você não vai encontrar. Eu não sou irresponsável. Eu não estou indo para lá para quebrar plano de saúde. Agir para o equilíbrio do setor, a solvabilidade das empresas, né? Não é porque eu sou legal, não é porque é determinação legal, né? Agora, o que não pode acontecer também é virar as costas para os consumidores. Vou te dizer outra coisa. Uma das marcas, eu estava dizendo, disse ainda há pouco, né, que a ANS ela tem uma história que se distingue das outras agências. Outra marca da ANS, que serve são bases que conformaram a agência, é um contraste, são embates entre os chamados setores liberais pró-mercado e o que se convencionou chamar dos sanitaristas, que são os defensores do SUS, né? E as entidades de consumidores. Se você, e repito, né, verificar, consultar o acervo normativo da ANS, você vai ver que, inclusive, dirigentes que eram considerados liberais, e eram, não desviaram a construção normativa da ANS para o mercado. Ela se manteve em atenção aos consumidores. Isto impregnou o corpo técnico, isto impregnou os diretores. Então, eu não seria ali o baluarte, né, o inquebrantável dos consumidores, né? Eu aqui na Secretaria Nacional do Consumidor, e como o nome já diz, né, Sim. é de defesa do consumidor, não é de defesa do mercado, é de defesa do consumidor. Lá não é assim, né? Lá eu seria agente regulador, né? Mas tem que ter um olhar compreensivo para os consumidores. E por que isso? Não é também porque eu sou um cara legal e ligado aos direitos humanos. Não é só por isso. De todas as relações de consumo, aqui, a assimetria natural que há em qualquer relação de consumo, né? Ou seja, quem é a parte mais vulnerável na relação de consumo é o consumidor. Em relação a plano de saúde, essa assimetria, essa vulnerabilidade são acentuadíssimas, porque nós estamos falando de vida e saúde. Então, como é que você vai ignorar isso? Sim. Né? Então, é claro que eu tenho compromisso com o equilíbrio econômico e financeiro do setor, sem sombra de dúvida. Eu não tenho compromisso, e não terei, e a lei não me obriga a isso, compromisso com lucro de operadoras, né?
Eu quero operadoras robustas, né, que não corram risco de quebra. Saudáveis, né? Saudáveis, né, um ecossistema que funcione de forma saudável, mas não às custas da selvageria contra os beneficiários. Sim. Então, esse equilíbrio é que eu acho que é o papel da ANS encontrar, e eu estarei lá para não fugir dessa regra, né? Sim. É buscar esse equilíbrio. Quando o presidente Lula te convidou para perguntar se aceitava ser indicado, o que ele te falou? Qual foi como foi esse convite? Teve uma missão que ele te deu? O presidente ele tem uma forma muito direta de comunicação, né? Falou, Vadir, eu tive um câncer e tive o melhor tratamento. Tive o melhor tratamento de quem teve o câncer que eu tive. Eu tive o melhor tratamento. Não me faltou nada. Por que eu tenho esse direito e os outros não têm? É claro que é uma pergunta, ela tem ela simplifica, Claro. ela não abarca, mas filosoficamente é isso, né? Tem que ser uma busca que talvez você não alcance, né? Porque, repito, o Brasil, esse hibridismo, o Brasil é o único país do mundo que tem os dois sistemas. O Sistema Universal de Saúde, que aliás é um orgulho, é um patrimônio. Estou vendo que você está com o Zé Gotinha aí, que você não Já ganhei usava, hoje. Né? Não, hoje uma funcionária do Ministério da Saúde, ela, falei, claro, vou usar com todo, agora eu sou da área da saúde, vou usar, claro. Sim. Né? E para simbolizar o nosso compromisso. E então funcionam paralelamente o sistema privado e o sistema público de saúde, que é subfinanciado. Eu acho que num período aí, sem tantos cortes orçamentários, enfim, vai ter que se pensar no SUS, porque o SUS é um patrimônio do povo brasileiro. Eu vi uma reportagem, vi algumas reportagens aí nos últimos dias, de estrangeiros que estão aqui e passaram pela contingência de precisar de atendimento médico. Eles ficaram estupefatos. Foram atendidos de graça e com qualidade. Isso é um orgulho, isso é... Né? Agora, é claro, o setor privado não é SUS. A gente tem que ter consciência disso. Mas eu acho que a sensibilidade, ter a consciência de que você está lidando com a vida e a saúde das pessoas, os operadores têm que ter essa sensibilidade.